Buenas. Nessa sessão a gente vai falar sobre a cheat sheet da avaliação de investimentos. Afinal, é uma coisa bastante comum. Você tem um projeto que a empresa está pensando se vai fazer ou não, ou seja, se vai investir ou não, e a gente tem que fazer uma análise, uma avaliação dele para dar uma decisão, prover uma decisão financeira para esses investidores, se eles vão em frente ou não. E essas técnicas que a gente vai repassar e a ideia, os principais conceitos relacionados com avaliação de investimentos. Lembro que esta folha está disponível lá no blog, em credofinanceiro.com, então até sugiro, baixa ali a folha, imprime, mantém do seu lado, pega em alguma tela, tablet e assim por diante, e vai acompanhando o que a gente vai discutindo aqui lá com a folha, até para você entender a estrutura. Então, vamos lá? Primeiro, um projeto de investimento ele foi criado para resolver algum problema, aproveitar alguma oportunidade que a gente tenha dentro dos negócios. E quem vai chegar numa solução técnica desse projeto? O que é uma solução técnica? Qual que é o produto que vai ser desenvolvido? Ou qual que vai ser, por exemplo, o mercado que vai ser atendido? Ou qual vai ser o equipamento que deve ser adquirido para resolver aquele problema? Isso é uma área técnica, por exemplo, a área de engenharia, área de marketing, de design, novos produtos e assim por diante, que vai desenvolver a solução técnica. E a área financeira vai ajudar como? Desenvolvendo os fluxos de caixa juntamente com a área técnica. Então, juntamente com outras áreas da empresa, pegar e construir os fluxos de caixa, quantificar o investimento, estimar taxas de desconto ou custo de capital ou taxa mínima de atratividade e fazer uma análise de risco para cá também. Todo projeto desenvolvido ele vai virar uma sequência de fluxos de caixa, onde tem o investimento inicial. Esse fluxo de caixa sempre é na ótica do investidor, afinal, ele vai colocar o dinheiro, e o investidor pode ser sócio, acionista, pode ser acionistas e credores. Então, você pode ter vários tipos de fluxo de caixa aqui construídos. Para cada um desses fluxos vai ter uma taxa mínima de atratividade que tem que conversar com esse fluxo. O que quer dizer que essa taxa tem que conversar com o fluxo? Então, se esse fluxo de caixa é o dinheiro, por exemplo, aqui, que está sendo prometido para os investidores, e se esses investidores fossem sócios e credores, esse fluxo, a taxa tem que ser uma taxa que vai remunerar em conjunto, então vai ser uma taxa ponderada de quanto os credores e os sócios ou acionistas estão querendo. Então, o fluxo tem que falar com a taxa. Isso também quer dizer, se o fluxo for em moeda constante, ou seja, já tirou a inflação, a taxa tem que ser também uma taxa real, ou seja, que já expurgou a inflação. Aí, como é que faz isso? Usando a relação de Fisher, de matemática financeira. Tem a folhinha disso também, a cheat sheet disso também. Então, o fluxo e a taxa tem que estar falando a mesma língua. Se um é para reais, a taxa também tem que ser para descontar ou trazer valor presente, ou mandar para o valor futuro reais. Se for para dólares, também é uma taxa para dólares. Então, sempre tem assim, o fluxo e a taxa tem que conversar, tem que ser compatíveis entre si. Então, primeiro projeta fluxos, são fluxos de caixa esperados, ou seja, tem risco dentro deles. Um fluxo esperado é nada mais, nada menos que os vários cenários de fluxo de caixa, ponderados pelas respectivas probabilidades de cada cenário acontecer. O último fluxo é um fechamento, então, normalmente lá tem um valor residual, que seria assim, se a gente terminasse o projeto, ou encerrasse o projeto naquele momento, ou uma perpetuidade. Ou seja, se eu mantiver esse projeto para a vida toda, então pode colocar aqui a fórmula da perpetuidade, que vocês vão encontrar, por exemplo, essa fórmula lá no modelo Gordon. Muito bem. Para avaliar, então, com essas características do fluxo caixa, a gente tem uma série de técnicas. A principal, a primeira de todas, é o valor presente líquido, que é uma medida de criação de valor. Ou seja, se o valor presente líquido for maior ou igual a zero, o valor presente líquido é dinheiro. Então, se esse dinheiro for maior ou igual a zero, a decisão é aceita, se for negativa, a decisão é rejeita. Por que rejeita? Porque não teve um retorno suficiente para compensar a taxa mínima de atratividade e recuperar o investimento inicial.
Se o VPL for maior ou igual a zero, por que a gente aceita? Porque ele remunerou, ele entregou essa taxa mínima de atratividade, então está pagando isso para os investidores e cobre o investimento, e ainda mais, se for maior do que zero, sobrou dinheiro. Então, foi um retorno bem acima da taxa mínima de atratividade. Lembre o seguinte, essa taxa mínima de atratividade é o mínimo que os investidores querem para o quê? Cobrir o risco, outras oportunidades que eles tenham, cobrir, por exemplo, a inflação. E quem diz essa taxa são os investidores. Então, esses investidores vão ter que fornecer essa taxa. Se não eles diretamente, através, por exemplo, um conselho de administração da empresa que vai discutir e vai definir essa taxa mínima de atratividade. Que ela recebe vários nomes. Custo de capital, taxa de custo de capital, taxa de desconto. Então, tem vários nomes para ela. VPL é o principal método. Se o VPL for maior ou igual a zero, a decisão é aceita, está criando valor, pode fazer. Ou, melhor, VPL é maior ou igual a zero, aí você pode olhar os outros critérios. Se o VPL é negativo, esquece, a história acabou. Não tem que olhar mais nada. Tá certo? Muito bem. Outros critérios que vão ser olhados após o VPL. Você pode olhar a taxa interna de retorno, que dá, em termos percentuais, a rentabilidade do projeto. Uma das críticas para o VPL é que dá uma quantidade de dinheiro, e às vezes as pessoas querem comparar, ao invés de dinheiro, taxas. Afinal, por exemplo, eu já tenho a taxa Selic na cabeça, ou eu já tenho a taxa de retorno de outro projeto na cabeça, aí só surge a TIR. Como calcula a TIR? Na verdade, ela é uma taxa que está implícita, está escondida dentro dos fluxos de caixa. Então, para calcular a TIR, na verdade, a gente vai usar uma técnica artificial. A gente vai forçar o VPL igual a zero, porque aí eu sei que quando o VPL é igual a zero, a taxa de retorno do projeto é igual à taxa mínima de atratividade. Então, se eu forçar uma taxa aqui que vai fazer igual ao VPL zero, então essa vai ser minha TIR. Se a TIR for maior ou igual a TMA, a gente aceita. Se for menor, a gente rejeita. No entanto, a TIR tem dois problemas graves. Quais são os problemas? Pode existir mais de uma TIR. Como eu sei se tem mais de uma TIR? Conta o número de inversões de sinais dos fluxos de caixa. Então, por exemplo, fluxo negativo para fluxo positivo, inverteu, tem uma TIR. Fluxo positivo para fluxo negativo, inverteu, duas TIRs. E esse fluxo, por exemplo, tem 4 TIRs. Então, rapidamente pode aparecer múltiplas TIRs. Tem um teorema matemático que explica isso. O segundo problema, se eu tiver múltiplas TIRs, qual eu uso? Nenhuma delas, todas são ruins. Segundo problema, a TIR só pode ser considerada válida se você puder reinvestir todos os fluxos de caixa por uma taxa que seja no mercado igual à própria TIR. Só que muitas vezes a TIR dá taxas muito altas, 25%, 36%, 80%, que a gente não vai encontrar no mercado. Então, se a TIR não cai fora por causa desse problema, do primeiro problema, cai fora por causa do segundo. Mas estão insistindo, querem uma taxa. O que você usa? A TIR modificada. Ela resolve os dois problemas da TIR, e a recomendação é: use para calcular a TIR modificada como referência a taxa mínima de atratividade. Por quê? Como que funciona a TIR modificada? Eu pego os fluxos negativos e trago a valor presente usando a taxa mínima de atratividade. Pego os fluxos positivos e mando para o futuro. Que futuro? O último fluxo do projeto, última data do projeto. Mas a última data é negativa. Posso jogar para a data anterior? Não, eu tenho que registrar qual que é a última data. Então, senão os cálculos vão sair errados. Então, eu tenho que jogar para um valor futuro para a última data, mesmo que ela seja, por exemplo, negativa. Então, mando para valor futuro usando o quê? A TMA. Por que eu mando para o valor futuro usando a TMA e eu trago a valor presente os fluxos a TMA? Para manter a compatibilidade com o VPL. Muito bem. Mandei tudo para o futuro usando a TMA. Todos os fluxos positivos. Mando para o futuro pela TMA e soma. Pega os fluxos negativos, traz a valor presente pela TMA e soma. Vou chegar num novo fluxo modificado só com uma inversão de sinal. E o resto todo no meio com zero. Aí eu calculo a TIR desse fluxo modificada. Essa vai ser nossa TIR modificada. E a TIR modificada resolve os problemas da TIR e é 100% compatível com o VPL quando você usa TMA para fazer essa brincadeira de mandar valor futuro e trazer a valor presente.
Como que você decide pela TIR modificada? Compara com a TMA, assim como a gente fez com a TIR. Mas a melhor decisão, ou quer tomar a melhor decisão, usa a TIR modificada no lugar da TIR. Aliás, quem é a melhor decisão de todas? Primeiro olha o VPL, depois você esquece o resto. No Excel, a função da TIR modificada chama emitir, a função que chama, ou MIRR em inglês. Excel, a TIR, a função que calcula a TIR, chama TIR, uma genialidade aí, ou IRR em inglês, e a função que calcula o VPL chama VPL, ou NPV. Só que aí tem um asterisco, porque, vamos aqui, a função VPL no Excel tem um problema. O primeiro parâmetro dela é TMA, até aí tudo bem, depois vem os fluxos, até aí tudo bem, só que o primeiro fluxo aqui não é o investimento inicial. Afinal, o VPL é o valor presente dos fluxos de caixa líquido do valor inicial. Só que a Microsoft, o Excel, não incluiu na fórmula VPL o investimento inicial, justamente para fazer líquido. Então, a função VPL, na verdade, calcula o valor presente dos fluxos de caixa da data 1 em diante. Então, fora da fórmula do VPL, do Excel, você tem que subtrair o investimento inicial. Cuidado para não errar isso daí na hora de usar a função VPL. Uma técnica muito usada é o payback, que é o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. É uma medida fácil. Como é que você compara? Se o payback do projeto for menor ou igual ao payback meta, você aceita. Se o payback do projeto for maior que o payback meta, você rejeita. Quer dizer que demorou mais tempo do que você gostaria. Quem define o payback meta são os investidores, esses mesmos investidores que escolheram a TMA. O payback tem dois problemas muito sérios. O primeiro, não considera o valor de dinheiro no tempo. O segundo, não considera todos os fluxos de caixa. Aí alguns gostam de usar o payback descontado. Eu não gosto. Que ele faz o seguinte, ele, ao invés de usar os fluxos de caixa para calcular o payback, os fluxos de caixa brutos, ou melhor, os fluxos de caixa líquidos, ele pega o fluxo de caixa e já desconta valor presente para calcular o payback. Beleza, supostamente você resolveu o primeiro problema, mas ainda continua com o segundo problema, então o payback descontado é tão ruim quanto o payback normal. Aliás, eu acho o payback descontado até pior, porque ele deixa um número mais complicado que ninguém entende. E para ter todo esse trabalho, calcula logo o VPL, não me perturba. Outra coisa aqui, o método CAE, o custo anual equivalente, ou Equivalent Annual Cost, ou valor anualizado equivalente. Essa técnica ela é usada para comparar projetos que têm vidas diferentes. Então, como você calcula o CAE? Você faz o seguinte, calcula o VPL de cada projeto, aí você pega esse VPL e transforma em parcela usando a função PGTO do Excel ou PMT. Então, você analisa, mas você vai transformar pegando o VPL de cada projeto e o prazo de cada projeto. E coloca isso daí dentro da função PGTO ou PMT e chega numa parcela. E aí você vai comparar as parcelas dos dois projetos. Aquele que tiver, se você quer investir, aquele que tiver parcela maior, você vai ganhar mais dinheiro, então você faz esse. Se o caso é o contrário, é de gasto, pega a parcela de menor gasto. Tá ok? Muito bem, além do VPL e de outros critérios, sempre VPL em primeiro lugar, aí você pode colocar outros critérios qualitativos, como, por exemplo, analisar a questão ambiental, efeitos sociais, segurança e assim por diante. E aqui, como decidir quando você tem vários projetos e racionamento. Primeiro, calcula os VPLs, retira o VPL negativo. Se você tiver projeto mutuamente excludente, o que são dois projetos mutuamente excludentes? Os dois normalmente resolvem o mesmo problema. Ou faz um ou faz o outro. Os dois não vai fazer. Então, resolve isso, e aí sempre você vai escolher o maior VPL dentre os dois. Então, resolve os projetos mutuamente excludentes, você vai terminar só com projetos independentes. Então, pega todos os projetos independentes com VPL maior que zero, checa os outros critérios que você está analisando, aí pode entrar os qualitativos, e aí você manda maximizar o VPL. Aí pode usar uma função, por exemplo, solver ou outra, mas aí manda só resolver isso e maximizar o VPL, o maior VPL possível, mantendo aquele limite de investimento a investir que foi especificado, e normalmente especificado pelos investidores ou pelo conselho de administração da empresa. Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa cheat sheet de avaliação de projetos de investimento.
Veja os outros vídeos com as várias técnicas para entrar em mais detalhes e se aprofundar no assunto. Tá ok? Até mais!